Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Seguindo a nossa programação, hoje é um vídeo de caso criminal. Espero que vocês gostem do conteúdo escolhido para trazer nesse vídeo aqui hoje. Peço que vocês deixem a curtida aqui embaixo, que me ajuda bastante na divulgação do canal. Se inscrevam no canal também, que é muito importante pra mim. Eu tô com a meta de bater 500 inscritos, então toda inscrição é muito bem-vinda. Eu ficaria muito grata. Também peço que ativem o sininho para não perder assim que eu postar vídeo novo. Deixem também nos comentários a opinião de vocês sobre esse vídeo e deixem sugestões de vídeo que vocês querem ver aqui no canal. É isso então, a gente vai rodar a vinheta e a gente começa o caso de hoje. Tudo vai acontecer então em 1959, na mansão Los Feliz. Esse local comum vai vir a ser cenário de um crime cruel, um crime horrível. Então, basicamente, o lugar era composto por uma sala de café da manhã, um salão de baile no terceiro andar, um jardim de inverno de vidro e um hall de entrada de azulejos. A dinâmica familiar das pessoas que moravam ali era a seguinte: havia o Dr. Harold, que ele era cardiologista e era o pai da família. Tinha a Lillian, que era a mãe, não é dito a sua profissão, nem nada do tipo. Tinha a Judy, que era a filha mais velha, na época tinha 18 anos de idade. E tinha os dois filhos mais novos, Joel e Deb. Vamos voltar um pouquinho então pra gente entender o que se passava nessa família antes de tudo vir a acontecer, ou seja, antes de 1959. Em 1957, é dito que a Judy e os irmãos, Joel e Deb, haviam sofrido um acidente de carro. O seu pai havia então processado o outro motorista envolvido. O que ele ganhou com isso foi apenas a quantia suficiente de dinheiro, para cobrir as despesas médicas que eles haviam tido nesse episódio. É dito também que mais ou menos nesse mesmo período, a Judy contou para sua tia, numa carta, ela escreveu, que os seus pais estavam passando por apuros financeiros. A madrugada do ocorrido. Tudo vai acontecer no dia 6 de dezembro de 1959, por volta das 4h30 da manhã. Nesse horário, então, o Dr. Harold vai pegar um martelo e vai golpear sua esposa. Ele vai deixá-la ali para morrer. Ela morre, então, asfixiada pelo próprio sangue. Após ele fazer isso, ele vai para o quarto da filha mais velha, a Judy, que tinha 18 anos na época, e tenta golpeá-la da mesma forma que fez com a esposa. Então, ela começa a gritar e pedir para que ele não mate ela, e ele pede para ela ficar quieta, até que ela consegue, de alguma forma, sair correndo dali e escapar. Se depara com o corpo da sua mãe antes de sair de casa, então deve ter sido uma cena extremamente bizarra e traumática para a garota. Ela sai de casa, vai para casa de um vizinho e chama a polícia. É dito que nesse meio tempo, os irmãos dela eles estavam dormindo em casa. Eles escutaram os barulhos e acabaram vindo a acordar. Provavelmente houve muito barulho, porque tinha grito, tinha a defesa, a luta corporal, o golpe, tudo isso gerava barulho e as crianças estavam dormindo em casa. Então devem ser barulhos extremamente fortes para fazer eles acordarem, Até porque havia acontecido uma morte ali, uma tentativa de morte. Então era algo muito complicado de não se escutar nada. Então as crianças ouviram e acordaram assustadas, e o pai falou para eles que aquilo era um pesadelo, que era para eles voltarem a dormir. Logo depois disso, então, o pai vai tomar pentobarbital, que é um barbitúrico, ele tem efeito sedativo e hipnótico, e também ele toma o que acredita ser codeína, que é um tranquilizante que vai agir relaxando o sistema nervoso. Então ele acaba tomando essas doses aí e acaba cometendo suicídio antes do socorro chegar. Tem alguns rumores que circulam pela internet que diz que ainda havia uma árvore de Natal lá na casa e presentes embrulhados deixados lá. Mas não se sabe se esses boatos e rumores têm fundamento realmente, porque foi feita uma visita em 2016 na casa e a única coisa que foi achada foi uma fita dourada e uma tampa de caixa de presente. E não se sabe de onde veio tudo isso. É dito por um vizinho que na época que tudo aconteceu tinha 14 anos de idade, que o Harold era uma pessoa extremamente educada e que ele também havia criado um dispositivo médico. E o seu colega de trabalho havia roubado essa invenção dele, e aí ele tinha ficado muito bravo por conta disso, Porque ele roubou a patente de algo que não havia sido ele que tinha criado. E aí então ele entrou na justiça, numa batalha legal, e ele ganhou apenas uma quantia ali suficiente, pra poder, ser uma espécie de indenização. É dito que na época ele realmente estava passando por problemas financeiros. Então acredita-se que talvez esse tenha sido o motivo. Lembrando que nada justifica um crime, que nem eu sempre falo aqui nos vídeos, Crime é crime, não importa. Mas nada justifica. Mas o que a gente pode tentar pensar é o que levou ele a cometer isso, Então foi um acesso de raiva e de fúria que ele teve naquele momento, não soube controlar e acabou extravasando nas pessoas que era para ele proteger. Afinal, eram familiares dele.
Vocês podem estar se perguntando, talvez, né, com quem ficaram os 2 filhos mais novos, então, né? Já que o pai se suicidou e o pai assassinou a mãe. Eles acabaram, muito provavelmente, né, ficando com a tia. A tia deve ter pego a tutela deles. Acredita-se que tenha sido dessa forma, porque eles eram menores de idade, né, na época em que tudo ocorreu. A Judy não, a Judy já tinha 18 anos, ou seja, ela já respondia por ela mesma, né, não tinha questão de menor de idade ali. É dito que em 1960 a casa foi leiloada para um casal chamado Emily e Julian Henriques. O último proprietário da casa, que era o filho da Emily e do Julian Henriques, acabou vindo a falecer em 2015. Então a casa ficou daí sem ninguém, né? Desde então, a princípio. O que se diz é que eles não utilizavam ela para moradia, eles usavam ela como uma espécie de depósito, então eles só guardavam coisas lá. É dito que essa casa se tornou uma espécie de lenda. Eles acreditam que seja meio mal assombrada, enfim, de uma certa forma, por conta de tudo que aconteceu lá dentro, né? Afinal, aconteceu uma morte, uma tentativa de morte. Então, foi muito complicado, né? São situações muito complexas, não é só uma casa. Então, algumas pessoas ainda têm um certo tipo de medo e um receio pela casa em si, né? Por ela ter sido palco de um ato tão cruel. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado da forma que eu contei aqui pra vocês. Até o próximo. Tchau!